Bora lá. Nossa live diária. 15 minutinhos aí para responder alguma coisa para vocês. Lorena, tá aí uma pergunta que vale 15 minutos. Como parar de comer doce? Vamos lá. Vamos falar de comer doce? Tá aí uma pergunta muito boa, né? Que a Lorena manda hoje e que tem a ver com as recompensas que a gente deixa de se fazer. Ontem a gente falou de álcool, né? E vê, tem repercussões. Que é preocupada com essa questão do álcool. A Andréia mandou uma pergunta logo cedo aí. Falando, um cálice por dia é bom, mas e o vinho? Vinho tem álcool, Andréia, né? E se não tem dose boa para consumo de álcool, vinho entra nisso, tá? Independente do que você escute, o que muda é o que você quer fazer, né? Você quer beber vinho? Beba e fique contente com o tipo de resultado que você vai ter. Por quê? Porque você vai ser proporcional àquilo que você faz, principalmente se você bebe uma taça de vinho todo dia. Agora, não queira buscar um argumento para falar para você que você pode ou deve tomar uma taça de vinho todo dia, porque a mim você não deve satisfação, mas você vai se cobrar no espelho. Fale pro teu espelho, então, que é saudável tomar um cálice de vinho, né? Então, isso daí faz diferença. Agora, sobre doce, a coisa mais complicada. Porque o grande problema é que a maioria das pessoas quer parar de comer doce comendo doce. E isso é um pouquinho difícil, porque quanto mais recompensa você se oferecer, mais recompensa você vai buscar. É ou não é? E uma das coisas que eu vejo as pessoas fazerem com frequência, ou é trocar doce por gordura, ou então é começar a consumir uma tonelada de adoçante artificial, usando um paladar muito mais doce do que ela já está acostumada. E aí, o que acontece? Você muda o que é o seu limiar para percepção do potência desse doce que você está consumindo. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que existe uma escala de capacidade de adocicar um alimento. E vamos pensar que o açúcar é o nível 1, tá? Se você ruma para o adoçante artificial, ele é nível 2 ou 3. Ou seja, se você usa a mesma quantidade de um adoçante artificial que você usa de açúcar, ele adoça muito mais. Não estamos falando de caloria, estamos falando de paladar. Isso quer dizer o seguinte, que se você sai do açúcar e vai para o adoçante artificial, se acostuma com a potência do adoçante artificial. E aí, o que acontece quando você vai comer açúcar? Você come muito mais. Então, você tem que pensar que se você quer tirar o açúcar da sua dieta, o melhor não é você tirar o açúcar. O melhor é você tirar o paladar doce e entender quando ele acontece. Uma coisa curiosa que eu descobri viajando para fora do Brasil é que a maioria dos nossos doces, né, eles são carregados de açúcar. Eu acredito que em parte seja por conta dessa abundância que a gente tinha, até na época do descobrimento do Brasil, de cana-de-açúcar e, portanto, de açúcar. Porque quando a gente vai, por exemplo, para Portugal, você percebe que os mesmos doces que a gente tem culturalmente aqui, como herança da colonização, lá eles têm praticamente nada de açúcar. Então o doce deles é mais um sabor, é um paladar, e não uma capacidade de adoçar as coisas. E você acaba sentindo essa diferença. Ele é um doce
para cá, não para cá. É um doce pro teu olfato, não pro teu paladar. E isso é importante, porque você percebe que aqui a gente é educado a adoçar as coisas. Cara, que coisa mais exagerada do que você colocar açúcar no suco de laranja? Não tem coisa mais cheia de açúcar de rápida absorção ou de doce do que suco de laranja. No entanto, um monte de criança foi criada tomando açúcar no suco de laranja. E mais, com os pais achando que estava fazendo a melhor coisa do mundo. Porque o suco é natural, suco faz bem para a saúde. E na verdade, pessoal, muita calma, que as coisas elas precisam de um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele não é obtido porque algo é natural ou deixa de ser. Ele é obtido porque ele tem o uso dentro de uma situação controlada. E assim também é com os doces, Lorena. Então, o que é um meio de você parar de comer doce? Não é diminuir a quantidade do doce em si, é educar o seu paladar. Você está acostumada a comer doces que você compra ou que você faz? Essa é uma pergunta importante. Porque se você fizer, você consegue controlar a quantidade de açúcar ou de adoçante que você coloca ali. E você vai diminuindo, portanto, progressivamente a quantidade, essa potência de doce que você tem no prato que você prepara. Vou te dar um exemplo. Eu adoro pudim de leite, tá? Aquele que tem um monte de buraquinho. Cara, eu sou tarado em pudim de leite. E é uma coisa que eu aprendi a fazer de tanto que eu gosto. Só que com o processo de dieta, o que começou a acontecer? O meu paladar começou a mudar. E o pudim de leite, ele acaba sendo leve para você comer. Só que, eu não aguentava a quantidade de doce que ele tinha. E a receita clássica do pudim de leite é o quê? 4 ovos completos, uma lata de leite condensado e a mesma medida de leite condensado de leite. Pois é. Só que leite condensado adoça a sua vida inteira com uma lata. E aí eu fui descobrir uma receita que pudesse ser sem o leite condensado, para ajustar para o meu paladar esse nível de doce. Por quê? Para eu realmente poder comer com prazer, para eu ter satisfação de comer. O que você tem que entender, Lorena, é que muitas vezes a gente come doce em razão de situações específicas. Exemplo, restrição alimentar. Cara, não tem coisa que dá mais vontade de comer doce do que ficar sem comer. Por que isso? Porque quando você cria ou permite que o estímulo de fome se amplifique, o teu corpo, ele meio que migra seu paladar para um alimento de rápida absorção, porque ele entende que aquela fome é uma emergência. E a sensação de fome, entre aspas, a dor da fome, ela te dá uma necessidade de recompensa. E o que vai te dar? Ao mesmo tempo, velocidade de absorção e sensação de recompensa? Justamente algum alimento adocicado. Você entendeu por que você tenta ficar sem comer para fazer dieta? Aí chega a noite, você quer um doce? Então esse pessoal que fala, mas eu preciso de doce. É por quê? É porque fica sem comer. Classicamente é isso. Existem outras situações? Sim. Algumas medicações, elas aumentam a vontade de comer doce. Algumas medicações para tratamentos de patologias psiquiátricas aumentam a vontade de comer doce e a fome. Sempre que você tiver uma alteração hormonal, por exemplo,
um hipotireoidismo ou um hipogonadismo, você vai ter vontade de comer doce. Se você tem hipotireoidismo, por exemplo, se você começar a ter uma vontade frequente de comer doce no final da tarde para a noite, pode procurar seu médico, pode fazer um exame de TSH. Muito provavelmente a tua tireoide está desregulada de novo. Por quê? O hipotireoidismo ele causa esse, a gente chama de sugar craving, né? Uma necessidade do açúcar. O hipogonadismo, ele dá essa vontade de comer doce por conta da, entre aspas, pseudo falta de energia. Que existe uma falta de energia? Não. Existe um déficit hormonal. Por isso que mulheres que nunca tomaram anticoncepcional oral, quando elas escolhem um anticoncepcional aleatoriamente, pode existir essa vontade, ou pode aparecer essa vontade de comer doce. Por quê? O anticoncepcional, ele baixa os títulos hormonais, que é essa a função dele, né? É um progestagênio, ou seja, é um derivado de progesterona, que faz a mulher diminuir os títulos hormonais dela. E, portanto, o que vai acontecer é que o cérebro vai interpretar essa falta de hormônio como se fosse uma falta de energia. Se você não toma anticoncepcional, você tem isso. Sabe quando você tem? Na sua TPM. Sabe o que você fala? Meu, quando eu tô na TPM eu tenho a vontade de comer chocolate, que é um negócio. O que é essa vontade de comer chocolate? É o aumento da progesterona. Ou seja, começou a sentir vontade de comer chocolate, significa o quê? Que a sua fase pré-menstrual, ela está chegando. E ela está chegando como? Estão aumentando os títulos de progestagênio para fazer com que seus outros hormônios eles caiam. E quando eles caírem no nível limiar, você tenha a menstruação, caso você não tenha o seu óvulo fecundado. Entendeu? Então, coisas que você tem que descobrir, Lorena. Você tem muita vontade de comer doce? Em primeiro lugar, você usa anticoncepcional? Em segundo lugar, seu médico ele já avaliou a sua tireoide? Em terceiro lugar, se você não tem problema de tireoide, se você não toma anticoncepcional, você sofre de dismenorreia? Dismenorreia é aquela TPM forte. Dor de cabeça, náusea, dor, falta de força, alteração do humor, sensação de depressão. Porque se você tiver uma dismenorreia potente, pode ser isso que precise de regulação. Teu problema então não é o doce. Teu problema é cuidar da sua saúde em geral. E como que a gente faz para regular a nossa vontade de doce? Ué, doce, como eu falei para vocês, não é uma fome verdadeira. É o que a gente chama de fome hedônica, é a fome do prazer, tá? A gente tem duas fomes, mais ou menos. Tem a fome metabólica e você tem a fome hedônica. Fome metabólica, putz, acordei com fome. Fome hedônica, tô com vontade. Aí você põe um prato de arroz e feijão na frente. Não quero isso, eu tô com vontade. Fome hedônica. Se você tem uma vontade de comer doce, isso é uma fome hedônica. Você pode até discutir comigo e falar, mas eu sinto fome de verdade, mas é para doce. Então, isso é necessidade de recompensa. E o que ajuda muito nisso? Treinamento intenso. Ué, como assim? Mas eu vou ficar mais cansado. Então, só que o treinamento intenso, ele libera catecolaminas, adrenalina e noradrenalina aqui no seu cérebro. E quando você libera noradrenalina no seu cérebro, você diminui essa necessidade de recompensa. Se você já treina, Lorena, você notou que o dia que você treina, você tem menos vontade de comer doce? Aliás, vamos fazer o exercício contrário. O dia que você não treina, você tem muito mais dificuldade
de fazer dieta? Essa é uma das razões que eu não conto para vocês, mas eu recomendo que vocês vão treinar de final de semana. Porque quem seca, quem emagrece é porque faz dieta de final de semana. Só que se você não treinar no final de semana, fica muito difícil para você fazer dieta. Então se você treina no final de semana, você consegue ter aquela sensação, entre aspas, de recompensa basal que faz com que você consiga se manter na dieta. Então treinar de final de semana, a questão metabólica em relação ao gasto energético, ela é uma questão secundária para mim. Eu me preocupo com vocês com a questão de comportamento. O que vocês fazem consistentemente. E o treinamento como comportamento, ele é importante para garantir que você tenha a sua dosezinha lá de recompensa e que, portanto, você consiga limitar respostas fisiológicas que estão ligadas à necessidade de recompensa. Como, por exemplo, comer doce. Então, você entendeu agora por que é tão difícil fazer dieta no final de semana? Porque se você treinasse, talvez você não teria tanta dificuldade assim. Claro, existem outros fatores que contribuem para isso, como por exemplo, o fato de você treinar no final de semana organiza o seu dia. Um dia organizado vai favorecer com que você consiga fazer ajustes da sua rotina alimentar, inclusive. A sensação de ter treinado, ela te traz uma sensação de vitória que vai fazer você buscar o compromisso e falar, pô, já que eu treinei, vou fazer a dieta. O inverso daquela coisa, não treinei hoje, vou dar uma escapadinha, sabe? Pra gente resumir e fechar tudo que a gente falou, pra você entender pra onde você vai, primeira coisa, Lorena, você vai no gineco ou você vai no endócrino e você vai fazer uma avaliação. Para estudar se você tem dismenorreia, se você tem alteração de tireoide, se a tua parte metabólica ela tá legal. Se você usa pílula anticoncepcional há muito tempo, reavalia com o seu gineco de dar uma interrupção, dar uma pausazinha, deixar teu físico voltar fisiológico de novo, para você conseguir sentir o que é, entre aspas, ser uma mulher fisiologicamente normal, faz bem para você. São ferramentas que você tem inatas e que você desliga quando você usa um anticoncepcional. Ou pelo menos que não desligue, que você atenue. Nem todas as pessoas reagem do mesmo jeito às mesmas medicações. Outra coisa que você vai fazer, você vai buscar fazer mais exercício. E, por último, você não vai ficar sem comer. Porque toda vez que a senhora ficar sem comer, a senhora vai categoricamente querer se estourar de comer doce. Para pensar na sua vida. Olha esses exemplos que eu te dei. Vê se isso te faz sentido. Se fizer, provavelmente você já pegou o fio da meada, você vai conseguir chegar aonde é o objetivo da gente conseguir cuidar dessa fome hedônica que você está tendo. Porque o problema, Lorena, não é você querer comer doce, que é normal comer doce. O problema é você sentir a necessidade de. Nós temos a necessidade de nos alimentarmos. Agora, quando você parte para uma coisa muito específica, alguma coisa ali tem e é legal que você investigue. Beleza? Bom, galera do YouTube, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido e gostado da explicação. Não esquece de se inscrever no meu canal, deixar seu comentário e ligar as notificações para saber sempre que a gente manda material para vocês. Tá bom? Beijão pra vocês, um ótimo dia, a gente se vê.